E aí pessoal, aqui é o Miguel do projeto Mal Que Eu Não Quero, e nesse vídeo eu quero falar sobre um versículo específico que me atormentou durante muito tempo, que me trouxe muita culpa, me trouxe um desespero enorme de que eu fosse arrastado para o inferno por ver pornografia. Eu não sei se você já se deparou com esse versículo, mas é o texto de Levítico 15:16, que fala assim: quando um homem tiver perda de esperma, ele deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. E aí, você já se atormentou por causa desse texto? Você tem dúvidas sobre o que ele quer realmente dizer? Será que por você ver pornografia, por você se masturbar, você vai pro inferno por causa disso? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes disso, quero fazer um convite para você. Se você quer ter mais conteúdos para ajudar você na luta contra a pornografia, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, siga nosso perfil no Instagram, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, execute uma dessas ações para você ter mais chances de continuar recebendo nossos próximos conteúdos, tá bom? E deixe também a sua curtida, isso é muito, muito importante. Curta aqui esse vídeo para que você possa continuar recebendo esses conteúdos, para que eles possam se espalhar para o máximo possível de pessoas, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Levítico 15:16. Será que a perda de esperma, será que a masturbação, a pornografia podem nos levar para o fogo do inferno? Bom, pessoal, eu confesso que realmente eu me sentia muito atribulado com isso. Durante toda a adolescência eu sofri com a pornografia e eu ficava com muito medo realmente que Jesus voltasse antes do pôr do sol, de um dia em que eu tivesse tido uma queda, né? Eu ficava orando para que ele não voltasse, e quando o pôr do sol chegava, quando a noite chegava, aí eu ficava tranquilo, aí eu louvava, cantava altos cânticos de glórias e louvor a Deus. E, enfim, essa situação pode parecer um pouco engraçada, mas realmente eu ficava muito, muito atormentado, muito apreensivo por causa disso, né? Agora, será que faz algum sentido a gente ficar com essa apreensão toda por causa desse versículo? E para isso eu quero fazer 3 destaques a respeito desse texto, de Levítico 15:16. O primeiro deles é sobre o que o texto não quer dizer. O que ele não tem a ver? Bom, o texto fala, né, que quando um homem tiver perda de esperma, ele ficará impuro até o pôr do sol. Só que, primeira coisa, o homem não perde esperma somente quando ele está vendo pornografia, quando ele se masturba, mas também dentro de um relacionamento saudável, feliz e agradável a Deus do casamento, né? Então, será que nas duas situações o homem ficaria impuro? E mais, se a gente olhar alguns versículos adiante nesse texto, acho que é no versículo 19, que fala sobre a mulher também ficar impura durante o seu período menstrual. Então, será que se Jesus voltasse, né, num dia em que uma mulher estivesse no seu período menstrual, ela seria arrastada para o fogo do inferno por causa disso? Bom, não parece muito coerente, né? Não parece fazer muito sentido com o restante do texto bíblico, que é justamente isso, esse que é o problema. O texto não quer dizer que essa impureza não tem a ver com a nossa salvação eterna. E o problema da gente fazer essa relação é que a gente está tirando o texto fora do seu contexto. E isso dá pra gente muita margem para uma interpretação errada, pra gente acabar sentindo essa culpa e esse medo de ir pro inferno por causa disso, por exemplo, né? Então a gente precisa interpretar o texto da maneira correta. E quando a gente fica muito obcecado com o nosso problema, com a pornografia, a gente pode acabar interpretando esse texto dessa forma. Agora, se esse texto não tem a ver com a nossa salvação eterna, então com o que ele tem a ver? Esse é o segundo destaque que eu quero fazer. De acordo com a boa parte dos estudiosos, existe um consenso de que essas leis, essas normas a respeito da impureza tinham muito mais a ver com uma questão de higiene. Se a gente pensar no contexto lá dos israelitas, né, a gente tem um contexto de higiene muito diferente dos nossos dias, né, de questões sanitárias e tal. E essa impureza tinha a ver com a participação em alguns rituais, em algumas cerimônias em que haveriam outras pessoas, em que os israelitas estariam juntos para cultuar a Deus, para oferecer sacrifícios. Então parece haver uma preocupação com uma higiene, com o fato de a pessoa se guardar para que de alguma maneira ela evite uma transmissão de doenças ou algo do tipo, né? Agora, independente desses fatores específicos, da questão médica toda, né, o importante é a gente ver que a gente tem um Deus que se preocupa com a gente. Se a gente começa a ter uma distorção e ver Deus como se fosse um senhor ranzinza que está ali disposto a colocar a gente no fogo do inferno a qualquer custo,
Aí a gente vai sim ficar com medo, né? Ficar pensando, poxa, então tive uma perda de esperma, com isso estou impuro e com isso vou para o inferno. Mas se a gente vê Deus como um pai, que é como ele se apresenta na Bíblia, né? Jesus nos ensina a orar ao nosso Pai. Aí a gente vê que Deus tem um cuidado com a gente. E isso parece fazer muito mais sentido dentro desse contexto, desse texto específico, de Levítico 15:16, quando um pai fala para os seus filhos, olha, para a sua higiene, para a saúde de toda a população aí, vamos fazer assim. A gente deixa separado aí uma pessoa que teve uma perda de esperma até o pôr do sol, e aí no outro dia ela pode participar normalmente das outras atividades cerimoniais e tal. Muito bem, então a gente viu o que o texto não quer dizer e já viu o que ele parece querer dizer, sim, de fato, né? Então, meu terceiro ponto é um destaque específico sobre esse sentimento que eu me sentia e que talvez pode ser que você se sinta, que é essa culpa, esse medo de ir para o inferno por causa de ver pornografia. E eu acho que esse medo revela em nós uma presunção, um pensamento de que, poxa, então se eu cair em pornografia, cair com a masturbação, é isso que vai me levar para o inferno. É esse detalhe específico. Pense se você não está sendo presunçoso quando você pensa assim. Eu me sentia assim e eu vejo hoje que eu era presunçoso, porque eu não via todos os outros pecados meus. Eu pensava que era somente aquele pecado que ia me arrastar para o inferno, e eu não via todos os outros que eu cometia, ou talvez eu achasse que eu não estava cometendo nenhum outro. Isso é uma ignorância a respeito da realidade de quem nós somos. Nós somos, sim, completamente depravados, completamente pecadores. A nossa natureza é pecaminosa e ela nos impele ao pecado. A gente não precisa simplesmente parar de ver pornografia, a gente não precisa simplesmente parar com a masturbação. A gente precisa de alguém que seja completamente puro e que se entregue em nosso lugar e que fale para Deus assim, a conta tá paga. E a gente tem essa boa notícia, o Evangelho, a respeito de Jesus, aquele que é o Deus verdadeiro, que veio ao nosso encontro, ser puro, que passou por todas essas dificuldades, que passou por todos os tipos de tentação, mas não caiu. Ele pode oferecer um sacrifício puro diante de Deus, ele já ofereceu na cruz. E na cruz, ele pagou o preço para que a gente não tenha esse medo do inferno, para que a gente tenha a alegria da salvação no seu sangue, no seu sacrifício, no seu amor. Agora, um comentário final, né? Se a pornografia e a masturbação não me levam para o inferno, então, será que está tudo bem? Então, eu usar pornografia, eu me masturbar? Bom, aí a gente tem que olhar o outro ponto, né? Se Jesus me salvou, ele me salvou para alguma coisa. Ele me salvou para que eu ame o meu próximo. É isso que ele nos convida. Deixar de ver pornografia, deixar de se masturbar, é um ato de amor para os relacionamentos que você tem, para o próprio Deus. É um ato de amor para você mesmo, quando você cuida do seu cérebro, do seu coração, dos seus comportamentos. Tirar a sua mente da pornografia e colocá-la no amor verdadeiro é um ato de amor. É um ato em resposta à salvação que nós já temos em Jesus. Nós não vamos para o inferno por ver pornografia, mas deixar de ver pornografia pode transformar a nossa vida aqui, agora, e transformar a vida do nosso próximo. Pode ser uma bênção, um ato de amor ao nosso próximo. Se você gostou desse conteúdo, convido você a curtir esse vídeo, deixe seu comentário aqui, o que você achou? Você gostou dele? Quer que grave mais vídeos desse tipo, comentando textos bíblicos? Qual que é a sua sugestão? E se você quer ajuda específica para esse desafio da luta contra a pornografia, convido você a assistir o link que está aqui na descrição desse vídeo, onde você vai se juntar à nossa comunidade, O Mal Que Eu Não Quero, e receber gratuitamente no seu e-mail 2 e-books para ajudar você nesse desafio, tá bom? Lembre-se também de compartilhar esse vídeo para o máximo possível de pessoas, é claro, se você gostou desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.